Varejo de beleza no ar. Que alegria esse momento para nós, muito especial, que é vir aqui falar de varejo, falar de beleza, falar de cosméticos, esse segmento fantástico. Brasil, terceira maior economia de cosméticos no mundo. Então tem que falar muito desse negócio que gera muito dinheiro para muita gente. E aí, assim, sozinho não dá, hein? Tá aqui Valmir Batista, Gustavo Severo, pessoas que vivem nesse segmento, fazem e acontece nesse segmento. Eu não posso deixar, muitos já conhecem aqui, mas não posso deixar de vocês se apresentarem, falar um pouquinho como é que é, quem é Valmir, quem é Gustavo, no mercado da beleza. Valmir, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Alex. Obrigado. É uma honra estar aqui também com todos vocês aí, né? Com o Gustavo. Você também, Alex, na verdade. É isso aí que você falou muito bem, né? Realmente é um segmento muito pujante, né? E eu mesmo, eu não fazia noção do que era esse segmento. Eu venho, né, de outras experiências, de empresas nacionais, multinacionais, em vários outros segmentos, mas eu nunca imaginei também vir parar na área da beleza. E foi observando, dando consultoria para pequenos negócios, eu comecei a ter contato, né, com várias empresas da área da beleza, que eu comecei a perceber o quanto de ouro tem nesse nosso segmento, né, o quanto é pujante, né, o nosso mercado. E aí, realmente, eu venho aí já há mais de 10 anos construindo essa carreira, né, como gestor, né, como consultor também, né, de negócios, de vendas, ajudando os lojistas a venderem mais e melhor. Né? Muito bom. Aqui já deu para ver 10 anos na capanga de experiência, né, com esse negócio de beleza. E depois eu quero fazer alguns comentários do Valmir, que é uma grande referência, que faz grandes números já há muito tempo nesse nicho, né? Então não é por acaso que ele viu que o negócio é muito bom. Mas do outro lado tem um outro cara aqui que também faz grandes números também, através aí da representação, vendendo, atendendo clientes aí com uma carteira de clientes muito grandes também, numa região que é uma região diferente da nossa, que está aqui no Centro-Oeste, ele está ali mais no Norte, Nordeste. Gustavo Severo, meu irmão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. Não é a primeira vez que a gente se encontra. Valmir, muito bom estar com você. Realmente. E aqui temos um contratipo do que o Valmir acabou de falar. Valmir com 10 anos de experiência, se provou há um tempo, cara, altíssimo calibre. E eu, um jovem senhor com pouco mais de 5 anos de mercado, mas com uma pegada de revolucionário na representação comercial. Construir um modelo escalável, escalonável e revolucionário realmente. E aí, vou contribuir com todo mundo aqui, trazendo essa visão do Nordeste, trazendo essa visão nacional e essa visão inovadora para todo o varejo de beleza. Para poder dar o primeiro contexto para vocês, esse papo vai ser como se fosse uma mesa redonda. Vocês estão vendo ela retangular, mas vai ser redonda. Então, papinho, mesa de boteco, entre amigos, todos três. Vamos sortear sempre um tema e jogar aqui no ar para poder discutirmos e tirarmos insight disso. Alex, dá seguimento, meu amigo. Chama. É isso aí, moçada. A gente vinha aqui antes de começar e falou assim, então, quem vai ser o host desse negócio? Falei assim, todos nós somos todos host, né? Então aqui a ideia é essa, né? A gente que tá com... o varejo de beleza, ele vem com esse propósito, nessa conexão nossa, né? Da gente entender que o segmento é muito bom, tem muita gente boa nesse mercado, muita gente faturando alto, mas tem muita gente que ainda não acessou algumas coisas, né? Então a ideia é a gente dividir tudo que a gente vive, né? Coisas práticas mesmo do dia a dia, com essas pessoas que estão aqui buscando conhecimento, buscando desenvolvimento, porque com certeza, né, Valmir? As que não têm resultado é porque ainda não sabem algumas coisas, né? Que a partir do momento que elas descobrirem algumas coisas, isso vai mudar o jogo delas, né? Com certeza, Alex. E aí, assim, eu falo para você, né, e para todos a nossa audiência aqui hoje, é que, assim, na verdade, nós estamos aqui por uma missão também, né, que é trazer à tona todos os desafios, dores e oportunidades que existem no nosso segmento. Então, é esse um dos nossos objetivos aqui, né? É trazer à tona todos esses pontos para que a gente possa realmente contribuir de forma positiva para todos os atuantes desse nosso segmento tão maravilhoso. Né? É isso aí, ó. Não tem coach de palco aqui, né? Todo mundo vive esse negócio. É prática. É o dia a dia, né? Dia a dia. É loja, chuva, sol, né? Estamos aí realmente desenvolvendo esse mercado junto com todos os outros empresários, né? É isso aí. Vida real. E aí o que nós fizemos? Nós trouxemos alguns temas aqui. Então como é que vai funcionar? Um puxa o tema, né? E aí a gente gira a mesa aqui, trazendo aí qual a visão sobre isso, o que tem visto sobre isso, para a gente de fato trazer temas relevantes
para quem realmente vive o varejo de cosmético especializado, ou seja, quem é lojista, quem tem sua loja. E por quê? Porque a gente tem visto essas dores latentes lá na ponta, nós vamos discutir sobre elas. Bacana? Boa. Vamos conversar? Valmir. Ele aponta pra mim e fala... Vamos lá então, gente. Pegar aqui, fazer um suspense. Tcharam, tcharam, não pode da mesa. Vamos lá então começar com essa reflexão. Legal que vai ter 3 pontos de vista complementares, né? Exatamente. O Alex, varejista, nova geração em tese, e o Valmizão. Bom, legal, gente. Esse aqui é um tema bastante abrangente, no meu olhar também, tá certo? Que é uma preocupação que todos os empresários hoje se preocupam, né? Com essa febre das influencers e tudo mais, né? Então, a reflexão, né? O questionamento aqui é: o conteúdo que gera curtidas não paga boletos. Rapaz do céu, que pancada, hein? Pinga fogo. Nossa, Se vira que eu quero ver. Chama na dancinha. exatamente. Não, e é muito interessante isso daqui, porque até me fez lembrar aqui agora nessa reflexão do próprio TikTok também, né? Que o TikTok ele vem avançando muito forte, né? Com as vendas online. E o grande questionamento é esse. A lógica de uma rede social como o TikTok, ela é totalmente diferente de qualquer outra rede social. Do Instagram, Facebook, etc. Porque, na verdade, não é você buscando curtidas. São as pessoas, né, as pessoas te buscando. As pessoas estão interessadas no seu conhecimento. Então, não é você querendo se mostrar para as pessoas para ter curtidas. São as pessoas que estão buscando sanar as dores delas para poder... E aí sim, só quando ela gosta do seu tema, do que você trouxe, do seu produto, do seu serviço, é que ela vai te curtir. E não o inverso. Então, eu fico vendo muito, Alex e Gustavo, eu não sei também o ponto de vista de vocês, é isso, né? Assim que a gente teve a grande febre das influenciadoras, aonde curtida era o ego, né? É a grande moeda pro ego. Né? Eu tenho tantas curtidas. E não é sobre curtidas, não é só sobre curtidas. É sobre o quanto que você coloca no seu caixa. Nada adianta você fazer uma postagem, ter milhares de curtidas e não ter venda. Então, assim, é onde eu jogo para vocês aí, né? Qual que é o olhar de vocês? Começar pelo Alex aqui, né? O seu olhar, Alex, com relação a isso, né? Como que você percebe, você que está muito no campo também, ouvindo os empresários, como que você percebe essa relação, né? Dessa questão, né? Poxa, eu fiz uma postagem e não tive curtidas, né? E como que você percebe esse ego aí no campo, ouvindo os empresários? Muito bom, Valmir. É porque eu gosto sempre de trabalhar muito a questão da clareza para cada situação que existe. Então, assim, a primeira coisa que precisa ficar claro é que rede social é canal. Ele pode ser canal de aquisição, canal de conversão, né, canal de venda. Ele pode ser tudo, vai depender da forma que você tratar ele. Só que a rede social, ela também é um canal de conteúdo, é um canal de interação, né? E aqui é muito importante entender assim, eu preciso fazer o conteúdo e o conteúdo ele tem um objetivo, que é acessar as pessoas. E primeiro eu acesso para depois eu vender para elas, né? Então, por isso que o indicador nunca pode ser olhar assim, não, mas está dando muita curtida, está dando muita visualização. Se você não converter, não paga boleto. Né? Deixou muito claro isso. Só que aí o bacana justamente é de entender que o papel da rede social é base. Rede social, quando você tem uma rede social, você tem rede social para ter muitas pessoas na sua base. Só que você precisa converter a base. Então, ou seja, tudo que você vai fazer, ela tem que ter a visão de trazer as pessoas para depois você vender para elas. Então, na verdade eu não vou fazer só para vender, mas eu não vou fazer também só para ter curtida. Entende? Uhum. Porque esse é o grande problema, né? Ele fica vaidoso porque tá dando muita visualização, se não vender não adianta. Ou ele também fica na intenção só de vender e no final ele não vende também, por quê? Porque o conteúdo não é interessante. Então a curtida é um indicador importante? Depende. Por quê? Porque se as pessoas estão curtindo, elas estão interagindo. Se elas estão interagindo, você está gerando aproximação. Agora, se você não tiver uma estratégia para vender, não adiantou. Concordo com você. A gente sai do olhar quantitativo e olha mais para o qualitativo. Na verdade, pode ser os dois olhares, né? Porque o quantitativo vai fazer a gente construir base e o qualitativo seria a base mais qualificada para poder se tornar em conversão, se tornar em resultado. Exato, é porque são etapas, né? Então, assim, se ele está interagindo com você,
você tem muito mais possibilidade de converter. Sim. Entende? Agora, o seu olhar tem que estar para conversão, não pode estar para curtida. Agora, a curtida é importante? Sim. Ela resolve o problema? Não. Né? Aí vem o passo da conversão. E aí, Alex, até pelo fato de que, assim, para você, na verdade, a importância da visualização, do acesso àquele conteúdo, ele só vai ter o sucesso, né, dessa missão, desse objetivo, se for um bom conteúdo. Só que, se você não tiver um bom conteúdo, você não tem a visibilidade. E se você não tem visibilidade, você não tem nem a possibilidade de converter. Comprarem. Exato. Então, o primeiro passo é ter um bom conteúdo para você chamar a atenção. Isso é importante, é um mecanismo também. Você tem que ter um bom conteúdo para poder atrair. Só que aí você também tem que ter uma estratégia muito azeitada para converter. Isso. O que você diz, Gustavo, sobre isso? Eu tenho um ponto bem legal sobre isso, tá? E um exemplo particular meu. Tudo depende da estratégia. Quando a gente lê o tema, o conteúdo que gera curtidas não paga boleto. Beleza. Realmente não paga. Mas, uma afiliada do TikTok Shop, se ela gera muitas curtidas, ela recebe muita comissão, ela recebe e paga os boletos dela. Exatamente. Agora, para uma loja de cosméticos, e no caso da representação, realmente não paga boleto. Mas ele constrói a audiência que pode Exatamente. gerar vendas e pagar boleto. O que aconteceu com a Potencialize, que é a minha empresa principal? A gente tinha uma base com mais de 20 mil seguidores, orgânicos e inorgânicos. Essa base aí mais de 3 anos alimentando e eu tinha uma audiência até legal, só que totalmente desqualificada. Amigos, conhecidos, o Instagram já passou por 3 outros tipos de negócio. Chegou um momento, tem mais ou menos 1 ano isso aí, que tanto o meu particular, que também tinha bastante seguidor, e o da Potencialize, a gente optou por cancelar o Instagram. E aí vem aquele choque. Pô, vamos cancelar o Instagram, todos os conteúdos que a gente gerou, que a gente investiu, vamos perder. Toda aquela galera, não vamos conseguir migrar. E é nesse momento que você não pode deixar o ego te dominar. E foi difícil. Sim. Percebi esse movimento. Mas... E a gente criou até uma estratégia para poder falar disso, né? Pô, estamos de casa nova, a gente só quer lá quem realmente quer participar dessa comunidade com a gente. Mas foi difícil pra caramba. Então a gente pegou, cancelou o Instagram, criou um do zero. A Potencialize hoje tem lá, estamos chegando em 2 mil seguidores, agora. Só que com quase 300 publicações. A gente tem uma média de visualizações de 500 mil por mês de engajamento, né? A taxazinha que aparece ali. E tudo qualificado. Tudo gente, que todo mundo que está ali, aqueles 2 mil pessoas... É do setor, né? São pessoas que eu quero que me vejam. Não são pessoas aleatórias. Então a gente desceu, tirou a veste do ego. Cara, vamos focar em qualidade. Porém, esse é o meu caso. Em um caso de uma loja de cosméticos, eu tenho um exemplo de clientes que, cara, para ele, curtidas acaba sendo mais importante do que a qualificação de clientes. Sim. Porque o movimento dele é fazer essa zoada. A estratégia dele é essa animação, é hypar no Instagram, é passar nos portais da cidade, é esse vucu-vucu. Então, tudo depende da estratégia e como que você vai conseguir converter essa curtida em money, em faturamento. Sim. Gustavo, mas eu faço só um adendo aqui, gente, pelo seguinte. Você empresário, né, assim, que realmente quer construir algo, né, que eu entendo que é um caminho que é muito sensato e estratégico, você empresário precisa cuidar realmente dessa construção, dessa comunicação. E eu vejo que hoje, o que teve uma explosão, né, Gustavo, que é a dancinha, né, dancinha. A dancinha do TikTok e tal. Gente, o consumidor, ele cansou disso já. Uhum. Né, para chamar a atenção, né? Pegava todos os funcionários, assim, é até meio cômico às vezes, porque eu já vi vários vídeos, assim, né, muito engraçados, em supermercados, e o pessoal pessoal torto ali, pessoal desengonçado, assim, perdido ali naquele negócio, e meio que o chefe, né, forçando aquele colaborador a fazer um vídeo que o colaborador ele tava todo errado ali na cena. Então, assim, gente, isso gera constrangimento. Desculpa até a minha... Assim, gente, é porque gera até constrangimento, né? Porque, assim... Daqui a pouco ele vai criar capacitação pro time fazer vídeo no TikTok, né? Exatamente. Então, assim, gente, meu único direcionamento aqui, que é essa ideia aqui, né, gente? A gente poder realmente colocar o nosso olhar, nossa experiência, assim, criem conteúdos realmente para fazer a diferença para a consumidora.
com dicas de beleza, de maquiagem, de pele, né, de cabelo, gente. Conteúdo que vale aquela consumidora abrir aquele conteúdo para poder consumir aquela informação. E não só uma dancinha de qualquer jeito. Porque eu acredito que, sendo um conteúdo de qualidade, você tem uma tendência de ter uma audiência boa para aquele conteúdo, indicações daquele conteúdo e, é claro, uma chance maior de converter. Eu partilho desse ponto do Valmir, mas ainda tem algo que eu discordo. Assim, tudo tem estratégia. Sim, concordo. Então, legal, tem que criar conteúdo de qualidade. Mas, a depender da sua estratégia, uma dancinha, um vídeo supérfluo, lógico, sem forçar o colaborador, porque fica cômico, fica feio, não faz sentido. Mas isso daqui também pode ser uma baita de uma estratégia usada de forma intencional. Então, tudo depende. Né? Pô, conteúdo de qualidade, vende pra caraca. Só que se você pegar os conteúdos que mais hyparam, a gente tem lá uns 300 conteúdos de altíssima qualidade, de investimento. Mas eu não tenho tanto hype quanto conteúdos que a gente faz, às vezes, aleatório. Uma gravação sem filtro, um conteúdo no meio da rua, falando, tô aqui no cliente e tal. Então, o natural, ele hoje, no mundo artificial, o humanizado, hoje no mundo robotizado, ele está cada vez mais voltando a ser a tendência. Fato. É isso aí, ó. Pinga fogo de verdade. E assim, ó, aqui o que você vai ver é isso aqui, ó. Nós estamos falando de 3 gerações. 26, 37... 47. 47, aqui ninguém tem vergonha. Arredonda no 27 aqui logo, 27, eu vou fazer já. 37, 10, 47, 10, 10. 10. Mas o que é legal? Essas vivências todas nossas vai dando todos esses pontos de vista aqui e você tem a ganhar com isso. Por quê? Então, resumindo, curtida não paga boleto, mas te ajuda a acessar seu cliente, pode te ajudar muito. Vamos para a segunda, que agora o bicho vai pegar. Gustavo, faz as honras aí, vamos ver qual é o segundo. Essa primeira já deu o que falar, eu quero ver o que vai acontecer agora, hein? E aí, hein? Vamos ver aqui agora, galera. Será? Será o 11º, já pegamos a última. A experiência que faz a cliente voltar sem precisar de desconto. É isso aí. Que pancada! Se vira, Valmir! Vou dar contexto, dá o contexto, Valmir. Primeiro, dar contexto? a experiência que faz a cliente voltar sem precisar de desconto. A experiência, ok, gente. Bom, acho que esse eu diria até, gente, assim, que no meu ponto de vista aqui, é um aspecto que para mim, assim, é de suma relevância. E eu diria até faço aqui um adendo aqui, gente, que é um dos treinamentos, né, que a minha empresa, que é a 9Blue, né, que tem até o site 9blue.com.br. Gente, é um dos treinamentos que eu mais fiz até hoje. Eu ofereci esse treinamento que é de atendimento de excelência. Né? Eu sou, para quem não sabe, eu sou um paulistano que virou goiano. E, na verdade, eu sempre fui muito atento, por toda a minha experiência, né, por tudo que eu já vivi, pelo bom atendimento. E eu sempre fui a favor, Gustavo, assim, não importa se eu vou gastar, se a consumidora vai gastar R$1 ou R$10.000. Não importa. Importa essa cliente ser bem atendida. Essa cliente, ela tem que se sentir uma princesa. Essa cliente tem que se sentir uma rainha. E é responsabilidade do proprietário do estabelecimento ou do gestor cuidar dessa experiência. Então, o que faz um cliente já, assim, né, de forma direta, né, no meu ponto de vista, voltar a comprar sem pensar em desconto, é quando ela é bem recebida. É quando os colaboradores da empresa entendem que eles não são meros consultores de vendas. Eles são, eu costumo brincar, mas falando um pouco sério, eles são psicólogos do consumo. Porque o que eu sempre falo é o seguinte, tem até uma teoria que fala que é o job to be done. Né? Em inglês qual que é a função? Tudo no mundo, gente. Tudo no mundo. Esse é até um estudo de Harvard. É um professor de Harvard que fala isso, que é um estudo que fala sobre o job to be done. Ou seja, job de trabalho, né, to be done, para ser feito. Então, tudo que existe no mundo e ao nosso redor, Alex, uma caneca dessa, por exemplo, ela tem uma função de ser. Por que existem as marcas, as grifes? Porque elas têm uma razão de ser. Faz sentido eu pagar R$50.000 numa bolsa?
né? Sendo que a bolsa ela vai carregar, né, ali objetos. Essa função tem várias outras bolsas por R$ 100 que entregam essa função. Então, a teoria Job to be done é que, assim, para que nós estamos criando, né, um produto ou um serviço? Cada produto ele tem uma função. Seja para você expressar que você está crescendo na sua carreira, você é bem-sucedido, você não vai usar mais um relógio de R$ 100. Você vai querer um relógio de 1.000, 5.000, R$ 10.000 ou um Rolex, que é muito mais caro do que isso. É a mesma coisa numa loja. Uma loja, ela tem uma função, a loja. E não é só vender o cosmético por vender cosmético. Tem uma função de você realmente entender aquela consumidora e entender o que a levou até a loja. Então, o que está por trás do objetivo dela de ir numa loja. Senão ela poderia ter comprado via internet. Mas por que ela foi numa loja? Porque ela tem um encontro especial hoje. É o aniversário de casamento dela. Está encontrando com, sei lá, com um namorado. Está tendo uma formatura do filho. Então, para que compra aquela ida na loja? Então, a gente tem que entender isso com cuidado, com respeito com essa consumidora, para poder realmente entender o que ela está buscando e fazê-la se sentir, né, uma rainha, uma princesa, um príncipe, um rei, para poder realmente voltar depois e fazer o marketing, né, daquela loja, daquele estabelecimento, daquela vendedora. Falou tudo. E aí, o que vocês me dizem? Rapaz, esse negócio de experiência é interessante, porque quando a gente fala do mundo dos negócios, até do varejo de produto e serviço, quando você pensa em experiência, você fala assim, vamos falar de experiência, talvez as pessoas façam experiência, todo mundo vai lembrar da Starbucks. Por quê? Porque eu vendo experiência. Lembra? A Starbucks não vende café, vende experiência, né? Então, a gente criou esse estereótipo de que experiência, falou de Starbucks. Experiência nada mais é do que jornada. O que acontece com você na sua jornada de compra? Qual que é a sua jornada de compra? Logo, qual que é a sua experiência de compra? Ou seja, o que acontece? Então, é você ser uma jornada gostosa, ser uma jornada boa de se fazer, ser uma jornada leve de se fazer. Então, quando o cliente entra na loja, a jornada de compra dele é boa, ou seja, a experiência de compra dele é boa, e a experiência vai de tudo. Nós estamos falando da climatização, da iluminação, da limpeza, do atendimento, da abordagem, da solução, porque aqui que está um grande detalhe, né? Você falou um negócio interessante aí, né? Sobre a razão de ser, né? Eu vejo que a razão de ser de uma loja de cosméticos é ser uma solução de beleza para a consumidora. Bancada. Porque, no final das contas, cosmético tem em todo lugar. Exato. Hoje em dia, cosmético tem em todo lugar. Cosmético tem na farmácia, tem no supermercado, tem na internet, tem cosmético. Hoje até, esses dias eu entrei num atacado de material de construção e tinha cosméticos vendendo lá. Né? A razão de ser um local de solução de beleza, onde a pessoa entende que ela vai encontrar o produto que ela quer, mas mais do que isso, ela vai encontrar a solução para um problema que ela tem de beleza. Então, ou seja, qual que é a jornada que ela vai passar? Sim. E aí a experiência eu encontrei o produto, eu fui bem atendido, o ambiente me acolheu, né? Mas, sobretudo, qual foi a minha razão de ser? Eu entreguei a solução que essa cliente precisava? Eu acho que experiência está muito ligado a entender o que você vai entregar para aquele cliente, se aquilo satisfaz ele. Porque, de fato, quem vai no Starbucks, de fato, não está afim de tomar um café. Porque ele já criou o estereótipo que lá é um lugar de experiência, de receber o copinho no nome dele, de comer um negócio totalmente diferente, de poder se posicionar mostrando que ele está numa das maiores cafeterias do mundo. Então, quando você entende a sua razão de ser, como disse o Valmir, você vai entregar aquilo que o cliente procura. Mais uma vez, Starbucks, as pessoas não vão lá só pelo café, mas é porque o Starbucks criou isso. As pessoas podem ir na sua loja por vários motivos. O motivo básico é a solução, mas você pode criar outras experiências lá dentro, que ela fala assim, não, eu venho ali, mas é porque eu sou muito bem tratada, eu vou lá porque sempre eu encontro, né? Então, tudo isso é experiência. Experiência é jornada do cliente. Mas e para você, Gustavo? Para mim? Vamos lá, eu vou trazer a prática aqui, a vivência. Temos atendimento de excelência. Excelência é sinônimo do Valmir. Jornada do cliente. A experiência que faz a cliente voltar sem precisar de desconto. Olha o que aconteceu quando eu fui comprar um remédio na Drogazil. Vou dar nome aos bois porque foi lá que aconteceu.
Comprei um remédio no Flex. É patrocinadora também. Manda um boleto pra eles. Comprei um remédio de dor de cabeça no Drogazil. Falando hipoteticamente, foi algum outro remédio. Beleza. E um dia, a atendente, Janaína, chama. Opa, seu Gustavo, eu te atendi ontem, às 4 horas da tarde, no Drogazil da Avenida Santos Dumont. Você comprou com a gente um Dorflex. A sua dor de cabeça passou? Você tomou o remédio direitinho? Tá de brincadeira. Surreal. Aí você imagina o Gustavo voltando para comprar, que eu logicamente vou voltar, eu quero ser atendido pela Janaína. Por que diabos eu vou pedir um desconto para essa mulher? Então, o desconto ele tá muito ligado à ancoragem com o que você vai fazer. Sim. E como reagir a esse desconto? Isso aí eu tenho um forte treinamento com nossos representantes e promotores. Pô, tem desconto? Primeira pergunta de retruca. Ou então, dá outro exemplo aqui. Pô, esse produto está muito caro. Produto de valor agregado alto. Primeira pergunta de retruca. Caro comparado ao quê? Então, tudo vai depender da ancoragem que você faz. Esse é um insight para poder finalizar esse tema. Atendimento de excelência, jornada do cliente e ancoragem. Bom demais? Coisa boa. Alex, puxa pra gente o próximo tema que eu tô com saudade da sua voz. Vamos lá, vamos ver o que vai ter aqui agora. Vamos lá, pinga fogo, ó. Aqui, ó, bem atual, viu? Bem atual, ó. Quando a economia desacelera, os melhores lojistas aceleram. Valmir, verdade ou mito? Quando a economia desacelera, Os melhores lojistas aceleram. excelente colocação, Alex. Excelente observação. E aqui, meu amigo, é pano para manga. Tem muita coisa para poder discutir aqui. Pelo fato assim, né, Alex, que eu até fiz uma postagem ontem, se eu não me engano, sobre isso, né? Que assim, a gente anda por aí, né, no campo, e a gente ouve não só dos donos de empresas, como também gestores, enfim, né, profissionais de vendas como um todo, que a economia está difícil, que a guerra mundial está impactando, enfim, que né, temos aí a questão na verdade, a gente está em alto, né? A gente está com as empresas buscando colaboradores para trabalhar. Na verdade, não tem baixa de emprego, tem alta de emprego nesse momento. Mas, mesmo assim, toda a economia tem reclamado que todo o mercado tem reclamado que a economia tem impactado negativamente os negócios. Né? Então, é o que eu falo para muitos empresários e gestores. Né? Até quando vocês vão reclamar da economia? Até quando vocês vão reclamar do governo? Não, porque o governo só bate na gente, o imposto só aumenta e vai aumentar mais ainda. Até quando, né, especificamente aqui o nosso empresário da área da beleza, até quando você, empresário, vai reclamar das indústrias, das marcas, tendo em vista que o negócio é seu, né, que o estabelecimento, a loja é sua. Então eu faço aqui essa chamada, essa reflexão, porque é importante entender, Alex, eu vejo que no momentos de desafios da economia, o empresário ele tende, no meu olhar, na minha experiência, a recuar. Ele dá recuada e muito porque ele também não sabe o que fazer. Ele fica acuado, assusta. E não é momento de ficar acuado. No meu ponto de vista, o momento que nós estamos vivendo hoje, de economia, todos os desafios que a gente está vivendo hoje, né? E outro grande desafio dos lojistas, que é a mão de obra, porque essa mão de obra, para ganhar um salário, ela tem várias outras opções no mercado hoje, como Uber, como, queira ou não, também as bolsas, né, aí do governo, que também tem, né, também dado condições para muitos profissionais comporem a renda. Então, assim, eu entendo que o empresário, nesse momento, é como se fosse uma guerra. É como se fosse a linha de frente de uma guerra. Não adianta, a bala está comendo. E você tem que agir. Tem que fazer coisas que você nunca fez. Você tem que ir para frente da loja, colocar lá uma pessoa vestida de palhaço, buzinar, colocar música, estourar fogos, eu não sei. Assim, né? Tem vários caminhos para isso. Mas o que não pode é você acuar.
Recuar. Então, a hora, esse momento é de ir para cima, buscar parcerias, né? Buscar parcerias cruzadas, que é o famoso collab, né? As collabs. Um exemplo, né? Uma loja de cosméticos, buscar uma parceria com um salão de beleza, com uma academia. Tem que pensar, cada caso é um caso. Mas o que não pode é ficar acuado. Então, é esse meu olhar. Assim, então, nesse momento, né, de desafios, é a hora de ir para cima. É a hora de levantar a cabeça, pedir ajuda para o fornecedor, para os parceiros e fazer acontecer. Quem é bom de desculpas nunca vai ser bom em mais nada. Exatamente. Isso aí, Gustavo. Se você tivesse que dar uma resposta sobre quando a economia desacelera, os melhores lojistas aceleram, o que você diria? Eu vou botar meu chapéu de investidor agora, viu? Sou vendedor, mas também tenho um negocinho ali na bolsa. Deixa eu te contar. Quando tem uma ação muito boa caindo, sabe o que é que os grandes tubarões e os investidores mais sagazes fazem? Eles compram com desconto. Eles vão lá e enchem a mão. Porque a bolsa está caindo, mas a gente entende os fundamentos por trás daquilo e vê que, cara, vamos aproveitar e vamos usar isso como um gatilho de oportunidade. Sim. Economia desacelerando. O que é que acontece? A galera vai chorar pitanga. A galera vai desacelerar junto, porque é muito fácil você terceirizar a culpa de um insucesso. Com certeza. E é muito fácil você se vangloriar quando a economia tá em alta. Eu sou muito bom. Em tempos que a economia desacelera e o grande avança, não é porque o grande não, os melhores avançam, não é só os grandão, o cara que realmente vai ter capital, que ele vai ter a possibilidade de encher a mão e fazer uma compra mais substancial. Sim. Não. É o melhor em mentalidade. Quem está com a mentalidade alinhada na prosperidade vai entender que, cara, a economia está desacelerando. Beleza, legal. Mais lojas ao redor vão fechar. O pessoal vai parar e eu vou continuar fazendo meu feijão com arroz muito bem feito. Dia sim e no outro dia também. Eu acredito que isso resume muito. Gustavo, só para fazer uma observação antes do Alex entrar aqui, o que eu penso também, me veio um insight aqui agora é o seguinte, na verdade, você falou que a economia cai, os melhores lojistas aceleram. Os melhores lojistas avançam. Como que você aproveita uma onda, gente? Como que você aproveita uma onda? Então, um lojista hoje, se ele não tiver gestão, se ele não tiver cuidando do fluxo de caixa, ciclo financeiro, tiver reserva financeira, ele não aproveita essa onda. Então, na verdade, os melhores aqui, eu diria que, eu pontuaria que são realmente os empresários que realmente conseguem fazer essa gestão. Porque, por mais que você está de frente de uma oportunidade, se você não tem reserva, se você não tem caminhos de poder fazer investimentos, fazer melhores compras, pegar um espaço, um aluguel melhor, né? Em vários shopping centers, tem um monte de loja fechando. Então, é hora que você pega uma loja que era de, sei lá, 10 mil, né, 20 mil pela metade do preço. Então, assim, mas para você ter essa condição, você tem que estar preparado. Você tem que ter gestão do seu negócio. Em todos os sentidos, para você conseguir aproveitar esses momentos de forma mais satisfatória. O que você acha, Alex? E mentalidade, viu? Porque, tipo assim, beleza, o cara tem estrutura. Mas na hora do pegar pra capar, se ele tiver a mente frágil, exatamente, no caos ele trava, pô. Exatamente. No caos trava. Todo mundo na crise trava. Exatamente. Você tem que entender que a pressão é um privilégio. Quando você se coloca na posição de privilegiado frente a uma pressão, frente a uma crise, aí o jogo vira. Com certeza. Eu comungo muito da sua fala, Gustavo, dessa questão da mentalidade do lojista. Porque eu acredito que quando há um problema econômico, esse problema ele é igual para todos. O que muda é a proporção. Então, assim, hoje a gente vive, por exemplo, um problema de escassez de mão de obra. Esse problema é igual. Por quê? Porque, mas aí o outro ali ele pode pagar mais, né? Porque ele tem uma estrutura maior. Fala, mas ao mesmo tempo ele precisa de muito mais pessoas que você. Né? Você está precisando de 1, 2 colaboradores aqui e resolveria seu problema. Ele precisa de 50. Então, você pensa o tamanho da proporção do problema dele. Quando eu tenho um problema econômico, na economia que as pessoas tem menos dinheiro no mercado, o cara que é grande, talvez ele tenha mais caixa, ele tem mais capital, ele tem mais poder de manobra.
Mas, ao mesmo tempo, ele tem mais operações. E aí ele pode ter mais operações deficitárias, inclusive. Sim. Né? Em algum momento e por aí vai. Logística e por aí vai. Mas ele tem mais problema de tudo. Tudo que aumenta custo para você, aumenta custo para ele na proporção do tamanho dele. Então, ou seja, tecnicamente, o problema é o mesmo, mas a proporção é compatível ao tamanho de cada profissional, de cada empresa e por aí vai. E aí aqui eu acho que entra a mentalidade, o Gustavo foi muito, muito certo, porque senão fica parecendo que o negócio é difícil para quem é pequeno. Não, o negócio é difícil para todo mundo e o pequeno pode se dar muito bem numa hora dessa se ele tiver uma cabeça alinhada, se a mentalidade dele estiver preparada, assim como o grande também pode se dar muito bem ou pode se dar muito mal, que pode ser inclusive o que vai quebrar ele um problema econômico, porque o tombo dele ainda é maior. Pro pequeno é até melhor porque, cara, deu certo, deu muito certo. Exatamente. Então, eu acredito que essa questão da mentalidade faz toda a diferença. E aí eu gostei dessa frase aqui, que ela fala assim, ó: quando a economia desacelera, os melhores lojistas aceleram. Então, o convite que eu faço para você, empresário, é assim, ó: faça parte do grupo dos melhores lojistas. Agora, como é que eu faço parte do grupo dos melhores lojistas? Deixa eu te falar, sabe o que difere o bom lojista do mau lojista? Conhecimento. Então, ou seja, esse cara que está no grupo dos melhores, ele sabe de coisas que os que não estão não sabem. Só que o conhecimento é acessível a todos. Só que deixa eu te falar, dá trabalho buscar conhecimento. Né? Esse podcast aqui deve estar com mais ou menos 40 minutos. E aí, quão disposto você está a estar sentado em mesa estratégica, buscando conteúdos estratégicos, se colocando à disposição da capacitação? Eu vejo muito empresários que falam assim: meu time não treina, meu time precisa de treinamento, mas o próprio empresário não treina. Entende? Então, eu acho que esteja entre os melhores e grande parte da solução vai estar. Mas para estar entre os melhores, você vai ter que buscar conhecimento. Tem que estar disposto. E aí, tem que abdicar. Alex, e aí, assim, eu faria só mais uma observação que eu acho que é super relevante, que é o quê? Né? É o que eu sempre falo, que é uma posição que eu me coloco também, né? Que é uma posição de humildade. Eu tenho que entender que, às vezes, eu não vou saber de tudo. E aí, quando eu tenho essa posição, né, quando eu coloco esse chapéu da humildade, eu consigo enxergar que eu preciso aprender muitas coisas que eu não sei. E, às vezes, eu sozinho não consigo também. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de pessoas especializadas de fora para me ajudarem também, né, para eu poder evoluir. Então, é assim que eu enxergo, né? Assim, essa humildade, porque assim, eu já ouvi, inclusive, algumas vezes de empresários que batem no peito e falam assim: não, eu tenho 30 anos nesse negócio. Né? História não constrói futuro. Exatamente. E aí, gente, é uma loucura, porque o mundo mudou de 3 anos para cá. Nós vivemos em um outro mundo de 3 anos para cá. Então, assim, é só isso que me chama a atenção, né? Que é essa humildade, realmente, né? Que eu entendo que para você realmente avançar, aprender, né? Enfim, né? Potencializar o seu negócio, é importante esse olhar, né? Muito bom. Vamos para mais um Pinga Fogo agora. Valmir, dê as honras para nós. O que vem por aí? Essa é a última, hein, pessoal? Segura aí, você tá com a gente até agora, que essa é a pancada. Solta a tapa, Valmir. Vamos lá. Atendimento multicanal. A diferença entre vender e perder clientes. Rapaz do céu. Essas perguntas... Quem que elaborou as perguntas aqui? Foi o Cristiano ali, ó. Foi o Cristiano? Foi nosso, Rapaz, foi nosso CEO do projeto aí. O coração tava gelado do homem aqui, viu? Porque são só perguntas que vão no ponto, né? E super relevantes, né? Então, atendimento multicanal. Bom, começar com o Alex. Passar, acho que é a cara do Alex essa Se vira, reflexão, né? Também. Obrigado, Valmir. Obrigado, Valmir. Vai lá, vamos lá. Repete aí, então, agora que Esse é um amigo. tem como correr, né? Fecharam aqui tudo. Se levanta, Alex. Atendimento multicanal. A diferença entre vender e perder clientes. Muito, muito bom. Eu gosto muito dessa palavra, multicanal, né? Omnichannel. Por que se criou o atendimento multicanal? Porque o ser humano é multicanal.
né? O ser humano ele ficou muito dinâmico, né? A própria digitalização, a própria aceleração do mundo fez com que o consumidor tivesse várias situações de compra, né? Eu falo assim, ó, cara, se o seu cliente é multicanal, o seu atendimento precisa ser multicanal também, né? Então, porque o cliente ele tem vários momentos, né? É engraçado que lá atrás a gente sempre comeu em casa e a gente comia na rua também. E aí, de vez em quando, a gente pedia na rua para comer em casa. Sempre foi isso. Desde que o mundo é mundo, né? Acho que só mais lá atrás mesmo que só comia em casa, né? Matava um bicho ali e comia, né? Lá na época dos primórdios, né? Só naquela época não tinha iFood. Mas o iFood já existe há muito tempo. Sim. Ele só foi evoluindo o jeito, porque foi quebrando as fricções, foi ficando mais prático e por aí vai. Mas o cliente sempre teve assim, esse momento assim, ó, quantas vezes eu no trabalho, eu chego em casa à noite e falo, cara, eu não quero mexer com nada, eu quero pedir algo para comer. Porque meu momento de consumo de comida tá diferente. Eu tô no trabalho, quero comer na rua. Né? Eu tô em casa, eu vou fazer em casa porque é mais econômico. Mas para eu fazer em casa, eu tive que ir no supermercado comprar para poder fazer em casa. Então, momento de compra diferente. Então, ou seja, o que o varejo não pode esquecer que esse cliente hoje, ele não consegue desver o que ele já vê há muito tempo, né? Que são essas várias formas de consumo, né? Então, por isso que o varejo precisa ser multicanal. Ele precisa ter vários canais de o cliente acessar ele, que seja o WhatsApp, que seja o Instagram, que seja e-commerce, que seja marketplace, né? Que seja o ponto físico, mas ele precisa estar em vários momentos. E aí é o seguinte, cada canal de compra vai depender do momento de cliente. E lembrando que assim, ó, porque a gente fala assim, porque tem muita gente que fala assim, vou vender só online, porque as pessoas estão comprando online. Não, moço, todas as pessoas são multicanais. O que vai mudar é momento de compra e o que vai mudar é o percentual de que tanto que ela é online e que tanto que ela é física. Deixa eu te falar, a minha mãe compra no online. Aí deixa eu te falar, minha mãe não sabe comprar no Mercado Livre. Mas ela chama a minha filha e fala assim, ó, pede tal coisa aqui para mim. Ela compra, ela não sabe fazer o processo, mas Legal. ela compra. Ela já é multicanal, entende? Então, ser multicanal é você atender o seu cliente no momento de compra dele. Deixa eu dar uma azeitada nisso aí. Tem uma... Vou jogar prática. Tô aqui nessa roda da prática. Tem um cliente nosso lá em Canindé, interior do Ceará. E olha como que ele conseguiu ser multicanal, né? Ele colocou, logo no início da loja, um grande totem. E aí esse totem tem 2 cestas. Uma cesta rosa e uma cesta verde. Na cesta rosa, tem a legenda em cima. Eu quero um atendimento com promotora. Na cesta verde, eu não quero atendimento com promotora. Bacana. Então, ela respeitou a decisão do cliente. O momento dela. E ela conseguiu ser, em tese, multicanal, porque o canal também pode ser a promotora. E falar, cara, cliente, decide o que é que você quer. Exatamente. Eu respeito a sua decisão. E eu vou te falar, a mesma cliente vai ter uma hora que ela usa uma cesta e depois outra. Exatamente. Entende? E que legal que você convida ela. E, cara, uma cliente que entra aí que pega uma cesta dessa, a probabilidade dela sair sem compra, minto. Eu lembro que na legenda tinha, tipo assim, eu quero comprar sem promotora e eu quero comprar com promotora. Então, meio que já enviesa que a cliente vai comprar. Uhum. A probabilidade dela sair sem compra é 0. Sim. Acabou a pife. Ela entrou, ela quer comprar, ela pegou a cestinha. Pegou a cestinha, A conversou. mentalidade já foi, ó. Eu comprei. Aí já era. Esse é um grande exemplo de um atendimento multicanal que você pode fazer amanhã na sua loja. Muito prático. É um fato. Manda a letra, Valmir. E aí, assim, gente, o que acontece? E é interessante a gente falar de canal, porque eu entendo o canal como também a comunicação, né? Como que você se comunica com esse cliente. E aí, hoje, eu falo para vocês, a empresa que não realmente estruturar uma comunicação, né, para poder falar com o cliente dela, né, ela está fadada realmente a ter muitas dificuldades. Porque o seu concorrente, né, o outro varejista, pode ter toda essa estrutura de comunicação. Que eu falo que é via WhatsApp, via telefone mesmo, a ligação mesmo. Porque hoje, na verdade, a ligação virou uma reunião. Ligação. Mas, na verdade, a ligação também ela é um canal de falar com esse consumidor.
E um e-mail, por exemplo, disparar um e-mail para esse cliente. Qual varejista que tem hoje esses meios básicos de comunicação estruturados? Não dá mais, ele tem que ter esse canal, tem que ter essa via de comunicação, porque é uma via de venda também. É um lançamento de novo produto, é uma promoção, que você tem que usar essas vias. Principalmente, eu diria hoje, o WhatsApp, gente. Hoje, a coisa mais fácil e barata de você fazer é você automatizar esse WhatsApp com inteligência artificial. Virou já commodity já isso. Na verdade, hoje tem várias opções no mercado e é barato. Então, assim, você tem que automatizar esse seu WhatsApp para um atendimento, porque às vezes é um cliente que, sei lá, trabalha e chega em casa meia-noite. Ou é um estudante que chega em casa meia-noite e ele vai comprar, vai entrar na internet de madrugada. E aí? Ele entra na sua loja, vê um produto, pergunta no WhatsApp e fica só o grilo lá, né? Clique, clique, clique. E ninguém responde. Né? O consumidor de hoje, gente, mais do que nunca, ele está muito mais exigente. Ele está intolerante, ele não quer mais esperar. Que a gente queira ou não. Não é que eu quero, não. É porque o consumidor está assim, ele está exigente. Subiu a régua. Então, assim, o lojista ele tem que agir rápido. Ele tem que atender rápido esse cliente. Tem até pesquisas que mostram, não sei se vocês já viram, que quando você responde em até... Não sei se são 3 minutos, se eu não me engano. 4 minutos. 4 minutos, você vende mais. Então, você tem como você configurar até a inteligência. Eu sei que não é fácil ter uma pessoa atendendo 24 horas por dia. Eu sei que não é né, se você não tiver um volume, não é viável. Eu sei disso. Mas com a inteligência artificial, dá para você fazer isso, né, por um custo muito, muito menor e você ter ali já, né, a inteligência artificial trabalhando para você e orientando aquele cliente para, pelo menos, acalmá-lo ali, para ele poder não clicar em outro site. Não, tá integrado no WhatsApp. Eu recebo uma volumetria muito alta de leads no meu WhatsApp e a inteligência artificial ela foi treinada com base em mais de 3 mil conversas que eu tinha no meu backup. Bacana isso. Ela fala como se fosse eu. Ela responde o cliente, ela faz as principais perguntas, ela faz uma qualificação muito boa. E até aproveitando aqui o momento, o Valmir estava falando, eu lembrei de um insight que uma loja lá em Espírito Santo teve. E que é um movimento de alta. Que eu acredito que quem se posicionar agora vai sair na frente. O que é que tá pegando? A gente se vê falar muito nas live shops. Olha o que essa loja lá do Espírito Santo fez. Ela tem a loja física dela. E aí ela fez uma ampliação de 3 salinhas. Cada sala é um estúdio diferente. Onde virou estúdio de live shop. Ela é multicanal dentro de um só canal, dentro só da loja. Ou então, um exemplo que, saiu... algo que saiu em alta, assim, na internet. Uma loja da Adidas em um shopping em Xangai, na China. E dentro da loja da Adidas tinha lá uma câmera e rolando live shop dentro da loja. Aproveitando da ambientalização da loja, dos produtos da loja, da prateleira, do estoque e fazendo live shop. Mais um canal de venda. Canal de aquisição, multicanal, vários pontos de contato com o cliente. Espaço para concorrência? Nulo. A preferência é sua. É isso aí, é varejo de beleza, meus amigos. Olha só. Obrigado a vocês aí pra gente poder fazer essa troca aqui, que é muito rica, né? Sim. E o bacana assim, ó, aqui na mesa a gente evolui, né? Só que o grande diferencial é que você também pode sentar aqui nessa mesa conosco, né? Então a ideia desse projeto de falar de varejo de beleza é justamente pra gente trocar, contribuir, né? Pegar um pouco de tudo que a gente vive e compartilhar aí com quem também quer desenvolver nesse segmento, né? Então, Valmir, qual o recado que você deixa para finalizar aí, um recado estratégico aí para um varejista de beleza? Bom, Alex, para todos, Alex, Gustavo, né? Obrigado por essa oportunidade aqui mais uma vez, né? E para os nossos ouvintes aqui, né? Para os nossos que seguem nosso canal, que estão aqui com a gente, o que eu diria para você, varejista, é o seguinte: é momento, né, de realmente abrir o coração, abrir a mente e buscar conhecimento, buscar ajuda. Não tem outra opção. Né? Se o empresário ele não realmente, né, tiver esse cuidado de entender que o mundo ele está assim, evoluindo de uma forma muito, muito dinâmica,
né, ele não pode ficar parado, né, da forma como ele estava. Com o sucesso que ele teve há 3, 5, 10 anos atrás, não é o mesmo. Né? Se ele quiser avançar, ele tem realmente que parar agora, abrir o coração, abrir a mente, pedir ajuda. Se ele não consegue sozinho, ele precisa de ajuda para poder continuar avançando, porque é um negócio surreal. Né? A evolução do mundo realmente está muito veloz. Né? Estamos dando ré já nos foguetes. Então, imagina os próximos 10 anos, o que não vem por aí. Então, fica aí essa minha reflexão para toda a nossa audiência aí presente. Muito bom. Gustavo, o que você diz para fechar com chave de ouro aí? Adaptabilidade. É isso aí. Eu ia falar assim, ó, em uma palavra só. Ainda bem que não é, mas eu ia me virar aqui para poder. Galera, aqui eu falei pra vocês, é uma mesa redonda, mesa de boteco. Com certeza. Vai pegando. Não tem um espaço pra pensar? Pode. É porque você deu o ponto final e foi acabou, né? Eu dei tempo, pô, eu tava respirando, pô. Adaptabilidade. Complementando a fala do Valmir. A gente tá tendo ondas cada vez mais rápidas, ondas de hype, mais rápidas e mais curtas. A pressão, ela já não é mais algo pontual, ela já é uma constante. Se você não se adaptar, Verdade. você já tá morto. Pode dar um encerramento, meu querido Alex do sistema. É isso aí. Conhecimento é a chave. Com conhecimento você se adapta, com conhecimento você cresce. E o Varejo Beleza tem esse propósito. Então esteja conosco aí nos nossos conteúdos, que vai ter muito crescimento aqui para você crescer. Até mais. Um abraço.